Oi, Boa noite. boa noite, tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo. Você é expert em fazer lives, esse tipo de coisa. Eu estou aprendendo ainda, então você me perdoa, tá? Qualquer Eu tô falha, aprendendo também, não faço tantas não. tá bom. Já tô começando a ver carinhas conhecidas aqui, ó. Ah, que bom. Já vi Marcelo Costa, Carol. Dá para diminuir essa luz aqui? E aí, então, tá preparada para Arrumar os falarmos? cabelos aqui. Não, você tá ótima, não se preocupe. Vou arrumar o meu aqui também. Você não tem jeito. Então, vamos lá, vou começar já a fazer as introduções aqui, tá? Tá bom. O pessoal vai entrando aí. Então, boa noite todo mundo. É a segunda live do Turnarounders. Como eu falei já na nossa última live semana passada, a gente tinha uma agenda de eventos para esse ano. Quando a gente ia lançar a agenda de eventos, começou o coronavírus e quarentena e tudo mais. Então a gente rapidamente, para não ser casa de ferreiro, espeto de pau, a gente rapidamente já fez um turnaround nos nossos planos e já começamos com programação de lives, primeira semana passada, onde a gente tratou de providências legais para a crise, com o nosso querido aí, expert Washington Pimentel, advogado, especialista em reestruturação de empresas. E hoje estamos aqui para falar de tecnologia da informação, inteligência artificial e as derivadas aí, e como é que toda essa tecnologia pode ser útil em reestruturação de empresas e nessa crise que a gente está vivendo aqui do coronavírus, que está exigindo que todas as empresas se reestruturem, se transformem para continuar suas operações e saírem, esperamos todos, transformados, vamos dizer assim, depois da crise. Então, estamos aqui com a Lilian Albuquerque, executiva de negócios da IBM, vice-presidente de tecnologia e informação de TI da ANEFAC, super especialista em tudo que é de novo em tecnologia. Ela não para, eu conheci ela num evento em Israel, ela está cada hora num lugar do mundo, num lugar do planeta, aprendendo sobre o que tem de mais novo. E estamos aqui então, Lilian, como é que vai aí? Boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Faz assim se estiver ouvindo bem, Estou ou ouvindo bem. assim. E vocês, estão me ouvindo? Nós aqui ouvimos perfeitamente bem. Perfeito. Então, pessoal, boa noite. Pedro, obrigada pela oportunidade. Obrigada, Ana, que está aí, ó, no backup aí de você. Ela está aí do teu Ela é lado. nossa diretora aqui, mas agora ela está Isso. tratando de assuntos de faixa etária menos de 5 meses. Imagino. E são vários assuntos, né? De faixa Tem muito etária. assunto, muito, muito assunto. Legal. Eu Pessoal, boa estava. noite. Vamos lá. Obrigada aqui pela oportunidade de estar conversando aqui com vocês. E acho que o objetivo aqui é a gente realmente bater um papo. Acho que tecnologia é parte do contexto, né, Pedro? Porque acho que a gente Isso. tem um cenário bem amplo para a gente pensar quando a gente pensa em turnaround. Acho que essa palavra aí ela é bem aberta e desafiadora para qualquer momento, né? Seja para uma empresa, seja para um momento de vida. E ela é necessária, porque eu acho que a gente tem que sempre pensar como é que a gente dá a volta por cima, a volta em alguma situação para tentar chegar num cenário. E eu vejo muito isso hoje. A gente tem que fazer um turnaround na situação que nós estamos. Seja ela política, saúde, a gente tem que fazer uma volta, porque está sendo desafiador para todo mundo. Está sendo desafiador para todo mundo ficar em casa, para todo mundo gerir a sua agenda de trabalho, para todo mundo se adaptar em todas as situações, as questões familiares, que eu acho que faz parte do contexto. E eu vejo a tecnologia ajudando sim nesse momento e sendo necessária para que a gente consiga se conectar e falar com as pessoas. E aí eu acho que a gente vai conversando aqui, é só para fazer uma breve abertura do que eu penso aqui nesse momento. Mas vamos lá. Fantástico. Olha só, a gente estava conversando mais cedo aí hoje, o que me marcou aí, a gente estava brincando aí, o que me marcou no começo dessa época de quarentena foi aquele memezinho ou meme, ou sei lá como é que você chama isso,
que circulou nos WhatsApp, você recebeu, eu recebi, acho que todo mundo recebeu, que a escolha, como se fosse um testezinho ali, múltipla escolha, qual que é o grande impulsionador o líder da transformação digital na sua empresa, né? É o CEO, é o CFO, é o diretor de tecnologia, ou é o Covid, né? Ou é o Covid. É o Covid, né? Então, acho que começando com essa brincadeira aí, acho que todas as empresas estão tendo esse desafio de se transformar digitalmente ou para tirar proveito da situação, ou para tentar manter minimamente a sua operação, ou para evitar uma catástrofe, pior ainda, porque está tudo parado e, no mínimo, comunicar entre os executivos da empresa ou com o cliente, é preciso manter essa comunicação. Então, todas as empresas estão se vendo forçadas a fazer essa transformação de forma mais rápida, abrupta, muitas delas sem ter tido nenhum planejamento, nenhum preparo, sem ter nem ideia do que, de fato, onde elas estão se metendo. E estão indo na inércia, na osmose aí, todo mundo está se adaptando e está todo mundo... quando você vai ver, você está também fazendo a transformação. Aí eu queria ouvir de você o que você enxerga como as recomendações ou dizendo de outra forma, o que é preciso para uma empresa conseguir fazer a transformação digital, para ela conseguir ter um home office eficiente, para ela conseguir ter uma comunicação à distância, uma liderança à distância com seus colaboradores, clientes e tudo mais, de forma eficiente. Quais são os elementos para isso? Perfeito. Pedro, primeiro eu acho que a gente tem um aspecto cultural que ele é muito importante ser trabalhado. Não adianta eu dar um ferramental para uma pessoa e eu não trabalhar o mindset dela. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho que a mentalidade do que você vai fazer, como você vai fazer, ela é super importante. E eu acredito também que nisso tem uma relação com pertencimento. O que acontece? Se você dá simplesmente um equipamento para o profissional, ele vai para a casa dele trabalhar, ele pode realmente ter uma gestão organizada, se ele for uma pessoa muito organizada, mas mais do que isso, eu acho que ele tem que pertencer à empresa. Então, eu acredito que a característica empreendedora ela é super necessária nas pessoas, para que elas cresçam, para que elas evoluam. Então, não importa se o CNPJ ele é meu ou se o CNPJ é do outro. Se eu me prontifiquei a fazer uma atividade ali, a me desenvolver ali, que seja como se a empresa fosse minha. Então, se eu estou na minha casa, eu estou na minha casa e tenho que executar as minhas tarefas. Óbvio que tem alguns momentos de flexibilidade, entre uma reunião e outra que a gente sai, vai tomar alguma coisa e tem que fazer, senão a gente fica o dia inteiro com um call atrás do outro, com uma conferência atrás da outra e não levanta da cadeira. E muitas vezes eu faço isso. E a gente tem que se organizar. E eu acho que essa cultura também ele vem muito da liderança, porque eu acredito muito na liderança pelo exemplo. Então, se você tem um líder, ou tem pessoas que às vezes não é o seu líder direto, mas é uma referência que você tem, que possa te auxiliar e te dar um exemplo da forma como você tem que lidar, da forma de mentalidade, isso ajuda bastante. E às vezes não é a pessoa que é o teu gerente direto, ou pode ser o seu gerente direto também, mas pode ser alguém que você avalia no mercado e fala, eu gosto daquela forma, eu gosto daquela forma de entender dela. E aí eu acho que tudo isso a gente vai trazendo, tudo é um ciclo. Aproveito para comentar aqui, quando a gente fala de empreender, eu faço parte do Instituto ESSO de Empreendedorismo Latino-Americano. É um instituto focado para ajudar 1 milhão de alunos em 5 anos numa plataforma de conteúdo de empreendedorismo. Aí você fala, poxa, mas como conteúdo de empreendedorismo? Tem de tudo lá. Tem desde desenvolvimento emocional até tecnologia com conteúdos da própria IBM, tá lá. Tem uma parceria onde tem vários conteúdos, desde inteligência artificial, blockchain, IoT, Agile, tem uma série de coisas. E tá muito no ser humano buscar. E às vezes o buscar também tá no buscar coisas organizadas, né? Porque tem muita coisa solta na internet. Então, eu acho que é uma trilha. Então, a gente começa na transformação digital no aspecto cultural, de quem são as pessoas, para depois a gente ir evoluindo com o ferramental. Porque eu acho que a tecnologia ela é fundamental, mas ela faz parte do contexto, ela é consequência da necessidade. Então para aí um instante. Então, a primeira questão antes da tecnologia, vem as pessoas, vem a cultura da empresa, a capacidade de liderança, a capacidade de comunicação, liderar por exemplo,
criar um ambiente onde as pessoas se sentem pertencentes ao ambiente de trabalho, onde elas entendem que não é só um CNPJ, ou se é um CNPJ, é um CNPJ dela também. Quer dizer, esse é o ponto de partida para uma boa transformação assim, digital. Porque eu acho que a gente tem que transformar em conjunto. Não adianta eu ter só o ferramental e não ter a mentalidade, ou só ter a mentalidade e não ter o ferramental. Eu sou do ponto de vista que a gente tem que fazer as coisas em conjunto. Tem ciclos, acho que tem sequências, não necessariamente pode ser a primeira e a segunda, mas eu acho que para a gente ter uma transformação digital completa, a gente tem que ter a tecnologia junto com as pessoas engajadas nesse contexto. Fantástico. Acho que isso é um ponto relevantíssimo, que as pessoas precisam entender. Quer dizer, é uma questão de forma de pensar, de forma de agir, que vai permitir que a tecnologia seja parte de um processo e não simplesmente uma ferramenta que ela que decide, ela que faz. Quer dizer, não adianta um empresário, nos momentos de crise, achar que a ferramenta vai salvar ele. Né? Exato, tem que preparar as pessoas que vão. Exato, tem que preparar quem que vai, como que a pessoa vai receber aquilo. Imagina que hoje as pessoas que não estavam preparadas estão colocando simplesmente um notebook na mão de um funcionário que nunca trabalhou de casa. Tem que saber atuar dessa forma, tem que orientar como atuar. Por exemplo, uma apresentação. Se a gente faz uma apresentação de 2 horas, isso já é um workshop, não é nem uma apresentação. Se eu não pego e a cada 15 minutos eu faço um stop durante o período que eu estou apresentando e faço algumas perguntas, as pessoas podem se dispersar. É diferente de eu estar numa sala de reunião onde tem um monte de gente, eu aponto para um, aponto para outro, faço uma pergunta e tem interação. Então, no momento em que a gente faz uma apresentação por videoconferência, e às vezes o vídeo da pessoa não está aberto, só está a tela da apresentação, é válido fazer uma parada, fazer uma interação para ver se está todo mundo atento e realmente as pessoas terem uma interação em conjunto ali, não ficar só um falando durante 2 horas, que vai saber acabou que tem alguém bocejando ali, porque perdeu o time que estava sendo falado, né? As pessoas, elas também têm que se acostumarem com uma nova forma de agir em grupo, no ambiente digital, de se comunicar, de como é que chama atenção, como é que comunica. Isso tudo faz parte dessa transformação que está todo mundo vivendo, né? Exatamente. Vi um comentário aqui, ó. Se fosse só ferramenta, bastava uma empresa comprar a transformação digital. Verdade, Farai. O Farai está aqui, ó. Bom comentário. Legal, gente, essa interação também, tá? Se vocês quiserem colocar algum ponto, super válido. Eu acho que é bem dinâmico quando a gente fala com o público também. Qualquer dúvida, vai colocando as perguntas aí, quem tiver, a gente vai parando aí estrategicamente para responder. Mas então, esse é um ponto importantíssimo. Eu fico super contente de ouvir você falar isso, porque isso confirma também uma visão que eu tinha, talvez não tão bem estruturada quanto você está colocando, mas de que a ferramenta ela existe, ela está lá, mas as pessoas precisam saber usar e elas precisam ter um ambiente de coordenação de trabalho vencedor, que com ou sem a ferramenta, muitas das empresas que hoje eu imagino estão sofrendo com essa necessidade de se transformar digitalmente, por conta da nossa situação atual aí, coronavírus e tal, elas podem estar pondo a culpa na falta de ferramenta ou na falta de ter tido tempo para se preparar para usar essas ferramentas, quando, na verdade, se você for cavucar a fundo, no fundo a empresa tem uma cultura ruim, a empresa tem uma incapacidade de liderança. Quer dizer, não é a culpa do corona, não é a culpa da ferramenta, é a culpa da cultura, da incapacidade de liderança, da incapacidade de comunicação efetiva dentro da própria empresa, né? Correto. Aqui, a gente acabou de receber mais uma pergunta. A maior parte das empresas no Brasil é PME. Lilian, como você diz, é permanização dessas empresas de transformação nos pequenos negócios. Só me diz o que é PME, gente, só porque eu também não sei todas as empresa. Pequena e média empresa, perfeito. Se eu entendi bem, pequena e média empresa. Bom ponto. Eu acho que o tema de pensar em pequena e média empresa, porque a gente sempre pensa que a tecnologia ela é só para quem é grande. E a gente pensa também que muitas das grandes empresas é só para quem é grande. Só que hoje em dia a gente tem tecnologia em cloud. A gente tem tecnologia em microserviço. Então as empresas elas conseguem... A gente vê startups sendo criadas. Startups estão sendo criadas, mas já nascem num ambiente que a gente chama de ambiente nativo em cloud. Elas já se desenvolvem ali. E tem muita plataforma aberta também, serviços open source, que são free, que podem ser utilizados. Plataformas de microserviços, por exemplo, a própria IBM Cloud, lá tem mais de 190 microserviços. A gente tem uma série de microserviços de inteligência artificial,
que podem ser utilizados, entre outros provedores que também tem. Esse é o momento merchan, você quer falar mais? Não? Esse é o momento merchan? Não, nem quero ser merchan, não. Pelo contrário, eu estou contando que dentro de uma plataforma, você pode ir lá e construir um monte de coisa. Por exemplo, inteligência artificial para uma empresa pequena. Ela é possível. Tem gente que acha que não é possível que uma inteligência artificial só possa ter numa empresa pequena. Por quê? Vamos falar mais de inteligência artificial, então, tá bom? Vamos falando aqui. A gente vai vendo quem sabe o quê. É um bicho, para muita gente, é uma coisa assim, maluca, futurística. Não, isso aí é só o Watson lá, é só para as grandes empresas bilionárias que têm acesso a isso. Fala um pouco mais sobre isso. Como é que está sendo? Começa geral aí, porque eu não sei qual é o nível de todo mundo aqui, inclusive o meu, né? Vamos lá. Não é da minha praia. O que é, né, inteligência artificial, né? Eu sempre falo que eu faço um comparativo com o ser humano porque ela tem a capacidade de ver, tem a capacidade de ouvir, tem a capacidade de falar. Então, na hora que a gente olha esses aspectos, por quê? E ver. Porque como é que vê? Porque tem serviços de reconhecimento de imagem, reconhecimento visual. Então, hoje, por exemplo, tem capturas de imagens utilizando a inteligência artificial para identificar, assim, gente na rua, em outros países, por exemplo, sendo utilizado. Ou se o carro está estacionado no local certo para que ele seja multado. Ou, por exemplo, um manual cognitivo de um carro, onde ele pega e fotografa um erro que deu no painel, acendeu uma luzinha vermelha, fotografei e mandei para o manual para tirar uma dúvida do que é aquela luzinha. E o manual me volta. A Volks, por exemplo, nos carros dela, alguns carros dela já tem um manual cognitivo. Como é que ela tem a capacidade de ouvir? Porque eu falo com a inteligência artificial, porque eu transformo o áudio em um texto. E aquele texto é interpretado, tem machine learning, que é a linguagem de máquina, é interpretado e aí eu consigo ouvir. A capacidade de falar, porque ele me volta aquele texto em um áudio. Então, é como se eu estivesse interagindo com um ser humano, de uma certa forma. Só que ele tem características diferentes. E aí, como é que a gente faz esse comparativo com o humano? Ele entende contexto. E tudo é em base de texto, tá? Tudo se transforma em conteúdo, se transforma em dado. Quando eu tenho um texto, eu consigo interpretar nesse texto se a palavra laranja é uma cor, se a palavra laranja é uma fruta, ou se a palavra laranja ou laranja. Então, é por isso que é importante a gente entender os benefícios que a gente pode ter pensando, por exemplo, na inteligência artificial. Imagina um atendimento por chatbot. Chatbot é uma conversa, não sei se vocês entram em sites, por exemplo, às vezes tem lá, converse com fulana. Ela tem um nome. Hoje em dia tem um monte de sites que você entra, tem alguém querendo conversar com você lá com uma carinha, parece que tem uma pessoa atrás, né? Mas não tem, né? Então, um dia teve, né? Quando programou a linguagem ali, mas não tem mais. Então, aí tem que entender se ele é cognitivo ou não. Porque às vezes você tem chatbot que é pergunta e resposta, ele não está inteligente, ele não foi treinado. E quando você tem um treino, quando você prepara, eu sempre comparo a inteligência artificial com uma criança, porque você vai ensinando. Então, eu sempre falo assim, olha, uma criança, você pega ela e você mostra para ela uma imagem, um dia você mostra para ela, isso aqui é macarrão. Aí a criança viu, isso aqui é macarrão. Se você perguntar para ela no dia seguinte o que é e mostrar, ela vai falar que é macarrão. Aí no outro dia você mostra uma imagem de lasanha e pergunta o que é. Só que você não ensinou para ela o que é lasanha ainda. O que ela vai dizer? Macarrão. Por quê? É o mais parecido. No outro dia, se você ensinou para ela, não, é lasanha, no terceiro dia ela vai saber o que é macarrão, o que é lasanha. E assim consecutivamente. E quando a gente fala capacidade de máquina, é limitada. Então você vai armazenando as informações. Então cada vez ela vai crescendo. Então por isso que a gente sempre vai treinando a inteligência artificial, né? E eu digo, quanto mais treino, quanto mais você interagir com o seu chatbot, quanto mais a curadoria, ou seja, a qualidade do que está sendo tratado, for depois lá, feito o reinput, às vezes a informação não está correta, eu vou lá e faço o ajuste, a minha capacidade com a inteligência artificial vai ser muito maior. Vai ser mais preciso, né? Vai ser mais preciso, exato. Então, essas interações com o chatbot, quando você tem perguntas e respostas cada vez mais assertivas, é porque ela foi evoluindo e foi bem cuidada, bem curada, né? A curadoria é fundamental num processo como esse. E aí... Não, desculpa, termina. Não, então, isso eu acho que é um ponto, por exemplo, que as empresas podem estar utilizando, sejam elas startups, isso aí que eu ia chegar, exatamente. Grandes ou um deles, né? Para uma empresa menor,
quão acessível é isso, o quanto isso já está chegando nas empresas menores. Eu vejo, por exemplo, só para dar um exemplo rápido aqui, com ou sem o coronavírus, numa das empresas que eu presto serviço, a gente estava implementando mais canais de comunicação com os clientes. Então, a gente estava colocando WhatsApp e outros tipos de chats aí, mas ainda não chatbot, mas tentando fazer cada vez mais uma capacidade mais autônoma, mais automática, mais rápida de comunicação com o cliente. Eu percebi que tem aí um monte de serviço à disposição nesse caminho, um monte. A gente começou devagarzinho, estamos implementando, vamos conseguir implementar ainda aqui no meio da crise do corona, semana que vem deve estar funcionando, já colocando no ar esse novo canal de atendimento para clientes. Mas, honestamente, ao pesquisar um pouquinho os fornecedores, possíveis fornecedores e tal, eu percebi que tem coisas muito acessíveis. Tem coisas muito acessíveis, provavelmente é o mais básico, que é o caminho que a gente foi nesse caso, mas tem coisas muito acessíveis por aí. Como é que você está enxergando o desenrolo disso na direção das micro e pequenas empresas para seguir a pergunta que foi feita aí, que é a maior parte das empresas, a maior parte das instituições aí do mundo, né? Não só do Brasil. São sempre então, menores. exatamente. Eu acho que a gente tem que pensar que muita coisa a gente consegue fazer em camada free. Por exemplo... O que quer dizer isso? Camada free é camada gratuita. Não é merchan, mas assim, fazendo um comparativo aqui, a própria plataforma da IBM tem lá microserviços para chatbot. Então, por exemplo, um Oi, tudo bem, custa menos de meio centavo. Não sei quanto está hoje, mas assim, é uma referência. E aí você pode utilizar isso por 10 mil chamadas gratuitas. Então, uma empresa ela já começa a testar, já começa a desenvolver usando esse tipo de coisa, usando coisas que são gratuitas. Então, o que a gente tem que olhar é o que tem nas camadas hoje dos fornecedores de cloud que tem como gratuito que eu posso utilizar para desenvolver. Que eu posso sentar com o meu desenvolvedor, que às vezes é um cara, ou às vezes é o meu vizinho que é desenvolvedor e eu quero criar alguma coisa com ele para colocar na minha empresa para poder fazer algo desse tipo. Ou se eu sou uma startup, por exemplo, tem algum programa que eu posso usar com benefícios em créditos? A própria IBM tem um programa chamado Startup with IBM, onde ela dá ela pode dar 10 mil dólares em crédito por mês, ou até 120 mil dólares durante um ano, ou até 10 mil dólares durante um ano, sendo em valores mensais. E aí tem critérios para participar, mas isso em crédito. Então a gente tem que avaliar o que tem no mercado de programa. Eu tenho um projeto que é uma startup, eu vou depois, saindo aqui do nossa live, você me dá as dicas, como é que eu faço para fazer a application. Aliás, eu vou dar dica para todo mundo aqui. Se você é startup, tem um programa chamado Startup with IBM, lá no Google. Já vou até tomar nota aqui. Anota aí. E eu acho que é importante essas interações que as pessoas têm que ter insights. Eu vou até dar algumas coisas que eu participo, por exemplo. De novo, como é que chama? Startup with IBM. Tá. É um programa de empreendedorismo. Procuro no site lá e lá tem o navegador. Lá tem os programas. Inclusive lá tem um cenário para você começar de forma trial, gratuita, para você ainda não entrar no programa, porque o programa vale por um ano. Então tem todas as explicações lá para estar com os critérios para participar. Óbvio que tem critérios para participar, tem que entrar dentro de um conceito de startup que é menos de 5 anos de mercado, faturar menos de 1 milhão, ter o CNPJ criado, tem alguns pré-requisitos, mas que assim, para quem está começando a empresa, é super tranquilo. Eu brinco que startup não pode ganhar dinheiro. Depois que começou a ganhar dinheiro, não é mais startup. Virou um negócio maduro. Exato. Então, esse meu negócio do dinheiro, né? Porque 1 milhão ainda dá para trabalhar bem. Esse é $1 milhão, por exemplo, critério do programa, para o modelo de startup. Então, dá para quem está começando... Dependendo do negócio, já está ganhando dinheiro, mas dependendo ainda está longe, né? Depende do modelo de negócio, exato. Outra coisa que eu sempre recomendo, que é no cenário de mindset, é o que eu falei do Instituto ESSO de Empreendedorismo. Que eles têm bastante conteúdo também, que olha esse mindset do empreendedor. Tem desde, gente, treinamento de como escovar cabelo a treinamento de inteligência artificial. Por quê? Tem todo tipo de mercado. Empreendedor a gente tem de todos os tipos.
E eu acho que trabalhar esse mindset é super importante. Um outro contexto que eu faço parte também é a ANEFAC, que é a Associação dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. A gente sempre tem podcasts lá, que são no Spotify, onde a gente gera conteúdos também, fazendo discussões, que aí são mais para a área contábil, área financeira, área administrativa, que também é um outro mercado que pode se olhar. Então, acho que conteúdo a gente tem bastante. E, como eu já ouvi também, conhecimento te liberta. Então, quanto mais você for aprendendo, mais você vai evoluindo. Eu sou do princípio de, tipo, peguei uma informação aqui, peguei outra ali, aprendi com você, troquei com o outro. Para mim, isso vai fazendo diferença. E acho que para um empreendedor no geral, né? E como é que você está enxergando, Lilian, esse nosso momento corona aí, essa pressão das empresas se reinventarem, se transformarem digitalmente? Como é que você está enxergando? Para onde que vai isso daí? Vão sair as empresas mais machucadas desse momento ou vão sair mais transformadas e reinventadas? Olha, eu sempre gosto de olhar as coisas no lado mais otimista, por mais que a gente esteja tendo vários desafios e tem bastante gente que está sofrendo neste momento. E a gente tem desigualdades, fato, mas eu não deixo de ver isso como oportunidade. Porque na hora que a gente para pensar, normalmente o brasileiro ele é assim, né? Ele tenta resolver no momento de necessidade. E se você consegue fazer isso de forma antecipada, melhor. E há um momento de necessidade. Lá na frente, quando a gente voltar e passar todos esses 3, sei lá, possíveis 3 meses, a gente não sabe ao certo, né? Eu acho que as empresas já vão voltar pensando como trabalhar diferente. E aí, no aspecto do profissional, como é que o profissional vai... tá trabalhando de casa? Ok, ele está trabalhando de casa. Ele não está em casa à toa. Se ele tiver uma gestão bem feita. Às vezes as pessoas também não vão tentar ir todos os dias da semana para o trabalho, talvez possam fazer um equilíbrio. Poxa, a poluição como está diminuindo, olha o céu como está azul. Será que vale a pena eu trabalhar lá fisicamente 5 vezes por semana e de repente eu não posso trabalhar 3 e 2 de casa e fazer uma gestão e pensar também numa tecno-humanização, né? Como é que eu faço as coisas de forma que eu também ajude a humanidade, ajude o planeta. O planeta está né? agradecendo, né, esse momento de quarentena da humanidade, né? Sim. O planeta está agradecendo. Sim. Eu estava vendo estatísticas de acidentes, outros tipos de morte na rua, atropelamento, briga em bar, tudo isso aí diminuiu, né, com esse nosso momento de quarentena. Né? Não é só evitar o colapso do sistema de saúde para os pacientes do Covid-19. No fundo, está tendo uma redução geral de uma série de outros incidentes aí de saúde, porque as pessoas estão se comportando de uma forma mais segura. Sim, né? mais segura, porque ninguém quer ir para o hospital. Eu achei que o número de acidentes domésticos ia aumentar nessa época aí, mas pelo visto também não aumentou. Só eu que quase... aumentou e as pessoas estão evitando de ir para o hospital também, né? Estão tentando ver algumas alternativas. Tomar todo cuidado ao mínimo, é pouco. Meu pai, por exemplo, ele prensou o dedo, estava bem roxo, mas assim, eu olhei e falei para minha mãe, falei, não é o hospital. Fique em casa, tá tudo bem. E aí foi podóloga para tentar resolver com uma perfuração e tirar o inchaço. Tá melhor, mas dependendo da situação, talvez seria um hospital. Se tiver que ir, vai, paciência. Mas tipo, evitou, né? Vamos tentar contornar em casa. Óbvio que é um exemplo muito simples, mas eu acho que as pessoas estão avaliando ir ou não ir. E agora eu fico imaginando, deve ter muita empresa que vai voltar da nossa quarentena aí e vai ter uma série de posições, é o que você está falando, que o chefe da área vai falar, pô, eu não preciso do cara aqui, o cara está trabalhando em casa super bem, na verdade o cara está trabalhando até mais, muitas vezes. Então, realmente, vai ter empresa que, né, talvez não de forma generalizada, todas as pessoas da empresa, mas deve ter um departamento ou outro que o chefe do departamento vai concluir que não precisa ter ninguém ali. Está todo mundo em casa, rendendo, trabalhando mais ainda do que quando estava se deslocando, indo para o escritório.
Eu tenho uma expectativa que deve ter uma mudança de comportamento, de uma forma geral, na nossa sociedade, não só no Brasil, no mundo, como humanidade mesmo, de forma social, que é o que a gente já está vendo, acho que uma série de preocupações nossas aqui de distanciamento, de eventualmente usar uma máscara quando você está com uma gripe, que é um costume já tradicional na Ásia e aqui no mundo ocidental a gente não tem essa consciência de não espalhar o seu problema de saúde para o outro, né? Então, desde isso até nas empresas concluir que, olha, esse departamento inteiro pode ficar de casa, está ótimo. E um passo além é a história da inteligência artificial e outros tipos de automação. Quer dizer, a gente perceber que nem sequer uma pessoa, um ser humano é preciso para executar aquela atividade. Aquela atividade pode ser automatizada, colocado ali na mão de um Watson da vida e eu uso as pessoas para outra coisa. Então, acho que isso tudo é uma revolução que a gente está vivendo. Exato. E o importante é isso, usar para outras coisas. Por que não é melhor a gente buscar sempre fazer atividades mais inteligentes? Eu sempre me questiono isso, sempre na posição que eu estou. Eu já mudei 9 vezes de posição. Se eu estou fazendo algo que para mim ele é mais inteligente. Isso está no ser humano, dele buscar o que é mais inteligente. Se a tecnologia dá essa possibilidade de você tirar o que é menos inteligente para buscar fazer o que é mais inteligente, gente, por que não? E esse é um ponto de muita polêmica, né? Que é o fato da inteligência artificial roubar empregos, né? Da automação roubar empregos, e aí, coitado das pessoas, não vão ter trabalho, como é que vão viver, etc, etc. Eu li um livro recentemente, está até aqui na minha estante em algum lugar, que fala de uma utopia realista, né? Até postei no meu LinkedIn aí algumas semanas atrás. Eu gostei muito desse livro, recomendo para todo quem quiser ler aí. Chama Utopia Realista. Ele relata esse medo da humanidade de perder a sua função, um trabalho, uma renda, né, um salário, perder o emprego, para falar de forma mais simples. A gente passou pela Revolução Industrial, né, 300 anos atrás, todo mundo, as pessoas trabalhavam em fábricas, começaram a se revoltar, quebrar as máquinas, etc., com medo de um desemprego em massa. Não houve. Houve sim um período de algumas pessoas, lógico, perderam o emprego. Aquelas que foram mais rápidas em se reinventar, em se readaptar, acharam uma outra função com muito mais intelecto, com muito mais prazer, que é o que você está descrevendo, em uma outra função ou em uma outra empresa. Algumas pessoas realmente ficaram para trás um pouco mais de tempo, levaram um pouco de tempo para se readequar, mas de uma forma global, a sociedade como um todo, não houve perda de trabalho, de renda, não houve perda de bem-estar, houve ganho. Aí a gente tem um outro evento da humanidade muito forte, que foi... aliás, desculpa, voltando. Então a gente teve a Revolução Industrial lá atrás. A gente chamava de indústria... Era indústria 1.0? Eu já não sei. Não, ele não usa esse termo no livro, não. Tá. Eu tinha como indústria 1.0, que era a larga escala em fábricas, até peguei uma colinha aqui. 2.0, que era a produção de aço e montagem. 3.0, a era da informação e robótica. E depois, agora, a 4.0, que já era a internet faz das sentido. coisas. Não, fantástico a sua colinha. Devia ter a minha aqui também. Mas essa 3.0 que você comentou é a que eu ia trazer agora, né? Que a gente passou na década de 90 aí uma revolução enorme de tecnologia da informação, com ganho de produtividade e eficiência gigantesco em todas as empresas e tal, e não houve, e também tinha um receio, embora não houve um pavor, tinha um receio, mas não um pavor, como teve na Revolução Industrial, pelo menos a 1 e a 2.0, mas tinha um receio e também não teve, e agora acho que a gente está na fronteira entre receio e pavor, eu acho. Acho que a gente ainda está no receio porque as pessoas ainda não perceberam o quão forte essa onda de inteligência artificial que está por vir. Mas muito em breve as pessoas vão se dar conta, essas coisas vão chegar no dia a dia delas, e aí acho que pelo menos uma parte da sociedade vai começar a ter esse pavor. Mas eu não consigo acreditar que a gente que isso vai piorar a empregabilidade, o ganha-pão, a atividade das pessoas. Eu acho que vai ter uma nova transformação e que as pessoas vão continuar com alguma função, que a gente sempre inventa o que fazer, né? E a gente vai estar fazendo algo mais inteligente.
né? Ele está usando nosso cérebro para outras coisas. Não, e a gente vê as pessoas do futuro, né? Como eles falam, já, as pessoas do futuro não, mas já as de hoje. As pessoas não querem ficar fazendo uma única coisa. E, inclusive, elas buscam profissões remuneradas e não remuneradas. Porque já é dito que mais de 3 a 4, 5 profissões você pode ter por uma única pessoa. Porque elas buscam, sim, agregar, aprender, ter networking, uma coisa vai desenvolvendo a outra. Eu, por exemplo, eu tenho a minha função no meu trabalho, que é a minha carga horária full, onde eu me dedico, mas eu também tenho alguns cargos que são pro bono, que me desenvolvem, me geram relacionamento. Uma é o vice-presidente de tecnologia na NEFAC, a outra no Instituto Êxito. E fora o que eu vou buscando no ecossistema para networking, para aprender. Desculpa, pode falar. Eu gosto de ter essa disposição a um trabalho, a uma ocupação, digamos, mais esférica, mais do que 360 graus, é esférica. Quer dizer, você pode estar fazendo várias coisas em várias direções, e acho que as pessoas, o ser humano, com esse avanço da inteligência artificial, no trabalho, nas empresas, o ser humano vai se permitir ser mais esférico. Essa é a visão que eu tenho. Eu acredito nisso também. Mas vamos voltar um pouquinho aqui, dar uns passinhos para trás. Vamos. Inteligência artificial e tecnologia da informação na automação e na melhoria de trabalho à distância das empresas. Como é que você enxerga? Uma palavra importante: automação. Isso, tá. Por quê? Porque hoje a gente vê muito papel, muito documento, muitas coisas que podem se perder. Ainda tem um monte. E aí a gente olha de diversos ambientes, diversos tipos de empresa, desde a área da saúde, por exemplo, que a gente está tendo um super desafio. Imagina se eu tivesse o prontuário de todas as pessoas digitalizado, onde eu simplesmente chegasse lá, sentasse, a pessoa chegasse com uma limitação e eu conseguisse buscar o histórico dela rapidamente, de forma digital, ali, com um iPad, com informações de forma muito mais rápidas. Não é todo lugar que tem. Aliás, são pouquíssimos lugares que tem o histórico de um paciente digitalizado. Isso é um processo de transformação digital também. Porque eu preciso pegar uma documentação e fazer com que ela seja acessível de forma digital e que eu consiga tratar com inteligência aquelas informações. Então, tem tecnologia para suportar nesse processo, né? Que aí desde um processo de robotização, estou tentando ler o pessoal mandando mensagem, mas não está dando para acompanhar todo mundo, gente. Aí eu não consigo responder. Titi Miller está falando que é a automação forçada, né? Quando alguém falou, acho que a Ana falou, quando a água, o brasileiro se mexe quando a água bate na bunda. Não, e teve a Tatiana também que colocou que está há 22 anos trabalhando numa empresa e trabalhar em casa para ela foi uma experiência única também. Então teve mais comentários aqui. Mas só voltando ao processo de digitalização, o que a gente vê muito hoje é o uso da robotização, que é o Robot Process Automation, é muito conhecido como RPA, onde as tarefas, que são tarefas mais simples de serem executadas, elas estão sendo substituídas por esse tipo de robô. Então ele vai lá e realmente copiar informações que eu vou numa tela, copio daquela tela, jogo numa planilha, todo esse processinho o robô consegue fazer. Mas uma coisa super importante, além dessa atividade, é entender se o processo está sendo correto. Porque se naquele clique de um lado para o outro, a informação que está sendo feita para lá, ela está correta, se não tiver, eu simplesmente colocar um robô, ele vai fazer do jeito que ele foi treinado ali. Então, a gente chama isso também de conhecer, a gente chama de Digital Business Automation, né? Como é que eu conheço o ciclo inteiro de automação? Eu pego um pacote de automação e consigo entender ele. Aí eu consigo controlar a informação, armazenar a informação, capturar a informação, dado, ver a inteligência artificial para me gerar algum insight com base naquele dado que eu recebi e me ajudar numa tomada de decisão. Então, eu acho que a tecnologia, para cada um, ela vai se encaixando e eu acho que é um ciclo. Lembra que a gente falou do comecinho na cultura? Depois eu vou começando a encaixar os ferramentais. E aí o ferramental vai vindo conforme a progressão da minha empresa e a necessidade que ela vai tendo. Então, hoje a sua empresa está num momento. Evoluiu com aquele momento? Qual o próximo passo? Eu acho que sempre a empresa pensar no próximo passo é importante para que ela se mantenha sempre atualizada e permita que permita que os funcionários tenham maior flexibilidade, fiquem mais satisfeitos, porque eu ter flexibilidade para mim é fundamental. Eu consegui orquestrar minha agenda, por mais que eu tenha uma carga de trabalho
alta, a gente está aqui trabalhando em calls atrás de calls, mas em um momento ou outro você flexibiliza com a própria tecnologia. Sem dúvida. Você tem no atendimento digital, recebendo uma mensagem, atendendo uma ligação no telefone, jogando uma informação por airdrop de um celular para o iPad, sabe? Esse tipo de coisa facilita muito, a gente ganha tempo. Então, eu vejo sempre como positivo. A Titi Miller está falando de novo aí, exemplos, um exemplo é a assinatura digital, né? Você sabe que essa Também. semana eu fiz a primeira vez que eu fiz uma assinatura digital de vários contratos aí que eu tive que assinar. E na verdade, eu já tinha me deparado com assinatura digital há alguns anos atrás, mas eu usava isso para coisas menos relevantes. Essa semana eu fiz um contrato super relevante e usei a assinatura digital. Uhum. Ou seja, começa a ter uma confiança, né, uma aceitação da ferramenta, porque, na verdade, forçada, de novo, como ela mesma falou aí. Não fosse essa situação do Covid, talvez as partes estivessem se encontrando, gastando tinta, gastando papel para fazer uma assinatura e tal, ia gastar uma tarde inteira para celebrar uma assinatura de contrato, que é importante, essa celebração e tudo mais. Mas o fato é que a gente tem que ter a consciência de que quer se encontrar, se encontra, não tem problema, tal, celebra, tudo isso é importante, inclusive, para reforçar a cultura, que é o ponto, o alicerce, que é o que você estava falando, da boa operação de uma empresa, né, digital, de forma digital ou não. Mas, eu acredito sempre que a gente tem que ver como viabilizar. Como é que eu foco na solução e viabilizo aquela situação? Quais são os riscos? Eles têm que ser avaliados, que pode ter, mas assim, eu sempre acredito como é que você pode viabilizar. E hoje a tecnologia também ajuda muito nisso, principalmente com o aspecto de certificações. Certificado digital também. Uma coisa é ter assinatura, outra coisa é começar a ter certificados digitais. Que aí também tem um outro aspecto que é a parte de blockchain, que também está sendo muito utilizada. Então, quando a gente pensa em tecnologia, eu tenho tantas coisas que elas podem somar e ajudar a gente a endereçar contexto, endereçar necessidade de empresa, que é muito mais eu parar, entender o que eu estou precisando, aonde eu quero chegar, onde o meu negócio realmente quer ir, para eu entender o que eu vou encaixar. Então, eu sempre falo, o que vocês querem? Qual que é a sua dor aqui? E, ok, está doendo isso, mas por que está doendo isso? Para depois a gente orientar qual que é o caminho que a gente sugere que pode se seguir, né? Fazendo um parênteses nessa questão aí da automação e tudo mais, vamos lembrar que estamos na live da Turnarounders, né? Portanto, o nosso interesse, de forma mais geral, é o turnaround de empresas, né? Na minha experiência, eu vejo muitas empresas que estão em dificuldade, portanto, já estão nesse momento de crise que hoje todo mundo está vivendo, em outras épocas, só algumas empresas estavam vivendo. Então, eu me deparo muito com essas empresas, e quando a gente chega lá, primeiro a gente percebe que no sofrimento, na dor, pela água estar batendo onde está batendo, as pessoas acabam aceitando mais algumas transformações, algumas implementações de tecnologia nova, etc., porque meio que vamos testar qualquer coisa que está valendo, né? Então, isso é uma coisa muito boa para implementar, para fazer teste, para testar essas coisas, né? Então, felizmente, eu acabo me satisfazendo em conseguir implementar algumas dessas coisas em algumas das empresas com que eu lido. Mas um segundo aspecto que eu vejo é o seguinte, tem muitas das coisas que hoje você fala, olha, eu poderia automatizar isso no seu processo, é um pouco o seu processo aí de indagação com seus clientes da IBM. Eu posso automatizar isso, mas aí quando você descobre, na verdade você nem precisava estar fazendo aquele processo dentro daquela empresa, né? Então, isso é uma descoberta muito curiosa, né, desse processo investigativo. Olha, você faz uma rotina que te incomoda, custa, leva tempo, etc. Vamos automatizar, mas vamos entender por que você faz aquela rotina. Exato, e aí muitas vezes você descobre que você não precisava fazer aquela rotina, você não precisava imprimir aquele papel, você não precisava assinar aquele documento por 4 pessoas, uma só bastava. E aí você desburocratiza a atividade e acho que esse momento nosso aqui, embora a gente está falando de tecnologia, esse momento de crise, de distanciamento e tal, acho que muitas empresas estão descobrindo que tinha coisas que elas faziam que elas não precisavam nem fazer. Não precisavam fazer, concordo. Não é que eu preciso buscar uma solução de tecnologia para fazer aquilo. Eu não preciso fazer aquilo. É uma coisa reveladora. Metade das reuniões que você fazia na sua empresa, você vai descobrir que você não precisava fazer.
Então, acho que eu volto para o antes da tecnologia, né? Quer dizer, a tecnologia Perfeito. existe, está aí, mas antes da tecnologia. Tem muita coisa para a gente repensar antes da própria tecnologia, né? Não, e repensar o que no departamento realmente precisa que aquela pessoa esteja fazendo aquela atividade, né? E aí tem um outro É. caminho também, que é um business process outsourcing, né? Onde você pega algumas áreas e pega aquele serviço e transforma ele, né? Não precisa necessariamente ser uma pessoa. Você pode terceirizar aquilo, colocando também tecnologia. Ou, de repente, você Uhum. vai entender que não precisava ter aquela atividade que aquela pessoa está fazendo, que aí é muito mais consultivo. E aquela pessoa pode ser alocada para uma atividade de valor agregado. Eu sempre penso Isso. no que fazer uma coisa que ela seja inteligente. O que eu estou Aham. fazendo? Ele está sendo inteligente, está agregando valor, não é aquela coisa que... É complicado porque não é sempre que dá. Então, às vezes, a gente, como ser humano, também se frustra. E eu sou assim, e, tipo, putz, não está tão inteligente isso aqui. E eu acho que a gente tem que tentar pensar como tornar inteligente e voltar essa situação para a empresa ou next, né? E para o próximo. Eu penso muito nisso, né? Tem que ser inteligente. Se não for, Dá para dizer, vou fazer uma. Veio na minha cabeça uma frase aqui, eu estou tentando ler um comentário grande aqui, mas dá para dizer que a inteligência artificial ela vem para executar os trabalhos não inteligentes e os verdadeiramente inteligentes eles vão continuar conosco? olha, a É muito inteligência ousado da minha artificial, parte ela é afirmar isso? inteligente, né? Então é difícil eu falar que, na verdade, eu diria que são Tô tarefas. ofendendo a inteligência Não, artificial, não, não não tá era a minha não, intenção. porque ela A já é minha intenção inteligente maior era artificial, enaltecer né? o ser humano. Não, porque na verdade ela gera insights que um ser humano muitas vezes não consegue buscar. Mas eu diria que é para fazer tarefas que elas são repetitivas e não tem tanto valor agregado, né, no momento da empresa. E aí colocar o profissional para fazer uma tarefa que tenha valor agregado, tenha mais valor agregado. E Aham. ok, é uma tecnologia, o ser humano ele é mais importante. E ele tem que ser, porque a gente é o mais importante da gente. Então, se a tecnologia veio para me auxiliar para que eu seja melhor e mais importante, por que não? Coloco ela e eu me dou o desfrute de ter uma qualidade melhor no que eu estou fazendo. Quer ler esse aqui? Que tem um comentário grande Não aí. sei, o Ah, apertei aqui. Patinhas, que não sei o que é isso. Acho que é para Que você. podemos acabar com a documentação. Não precisamos somente documentar o necessário. Acho que o Alexandre Cruz acho que está concordando com a gente. Tem que ter uma Sim, ponderação do que tem que ser feito, do que dá para não fazer, né? sim. Só que não significa que não podemos acabar com a documentação. Exato, não tem que acabar com a documentação. A gente tem que documentar também o que é só necessário. Concordo. E aí você vai fazer isso na hora que você para olhar o que você tem dentro do processo, entender dentro do fluxo, usar a tecnologia para te ajudar e se lançar. Isso precisa, isso não precisa, que foi o que você colocou logo no começo. Alexandre, peraí. É o Maíque, é meu mentir. Oiê, muito bom. Então vamos lá. Então vamos para a gente Isso, caminhar para a tempo voando. conclusão, Lilian. Na live da semana passada, o Instagram acabou me cortando no meio aí, Então, sem, vamos, a sem, gente sem tem. nenhum Tá pudor, sem bom. nenhum pudor. A gente tem no máximo Então, 1 hora. recapitulando, então, primeira coisa relativa é, à implementação de tecnologias na empresa, seja de automação, seja de comunicação à distância, seja seja de trabalho à distância, home office e tudo mais. Primeira coisa é a cultura. Primeira coisa é o que vem antes da tecnologia, é a cultura da empresa, é o engajamento, a liderança, é a comunicação. Isso é o que vem antes de tudo, porque as ferramentas, elas hoje em dia estão São muito parte, né? disponíveis, Sim. não é São isso? necessárias, são extremamente E- necessárias, mas são parte do contexto de transformação digital. O ser humano, a gente é o mais importante. Se eu estou trabalhando, é por mim, para uma situação, para resolver alguma coisa que vai impactar algum outro ser humano. Então, por que não fazer algo que seja importante relacionado ao ser humano? Então, se a cultura, seja a cultura da empresa, seja a cultura do líder que nem você falou agora,
é o drive, né? Eu falo que as coisas elas seguem quando você tem uma direção. Então, se eu tenho uma direção muito bem orientada, seja vindo do drive da minha empresa, as características da minha empresa, a característica do meu líder, eu começo a ter uma referência. E aí a tecnologia vai ser parte desse contexto, né? Então, acho que pessoas é o mais importante. Trabalhar as pessoas para depois a gente encaixando a tecnologia. E óbvio, quando a gente trabalha a pessoa, a gente precisa ter muita comunicação. Porque não adianta eu chegar e falar, toma a ferramenta, usa. As pessoas questionam, para que eu estou usando aquela ferramenta, em que momento eu vou usar e por que ela é importante. E às vezes acontece das empresas descerem no gargalo e falarem, pronto, acabou, isso vai fazer. Eu acho que a comunicação ela é fundamental. Aí você falou... Continua aí que eu te cortei. Não, mas é isso, vai complementando aqui. Eu estou tentando fazer um apanhado geral, assim. Então, a primeira vem essa questão antes de tecnologia, aí entra na tecnologia para permitir que essa gestão continue, né, ou se amplifique, ou melhore, né. Aí tem essa questão da comunicação, que você falou bastante. Então, por trás de uma cultura vencedora de uma empresa, né, integradora e de uma liderança, tem que ter uma comunicação bem feita. E aí você falou que tem várias adaptações, né, várias habilidades na comunicação que precisam ser exercitadas nesse ambiente de comunicação à distância, né, de mais conference calls, videoconference, a pessoa está mais dependente de mensagens via WhatsApp ou qualquer que seja a ferramenta para comandar uma equipe, Focar. gerir uma equipe, né? Então, e acho que trabalhar no foco também, né? Acho que a gente tem que trabalhar no foco. Que nem eu repetindo o que a gente falou lá no começo. Fez uma reunião? É de 1 hora? A cada 15, 20 minutos, façam perguntas, interajam. Não fica só fazendo a apresentação, senão dispersa. Um exemplo. Muito bem. Aí você falou de inteligência artificial, o quanto isso daí está entrando nas empresas, em vários setores, e a inteligência artificial, inclusive com o viés da automação pura, né? Não sei se é assim que eu falo, mas quer dizer, tem atividades que a inteligência pode estar ali sempre se aprendendo, como o exemplo que você deu do macarrão, da lasanha e tal, e tem uma série de outras coisas que o mundo está se desenvolvendo no sentido de simplesmente automatizar rotinas, etc. Uhum. E você falou, a minha diretora está cobrando aqui o tempo. E aí a gente puxou um pouquinho o fato de que tem coisas que, inclusive, nesse processo de entender o que dá para automatizar, você acaba até investigando e descobrindo que nem precisava ter certas rotinas e tudo mais, certo? Certo. E acho que, fechando esse contexto todo, acho que conhecimento ele é fundamental. A gente tem que olhar o que tem de conhecimento para a gente adquirir e aprender. E aí eu falei sobre algumas plataformas de treinamento e conteúdos, e tem outras no mercado. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para ser tecno-humanizado, né? A gente chama de tecno-humanização. Pensar como é que a gente aproveita para voltar diferente. Acho que o ponto era o voltar diferente, né? Desse momento que a gente está vivendo. Então, acho que a gente tinha que garantir que, saindo dessa jornada que a gente vai passar, a gente aproveite esse momento que a gente está em casa e volte diferente, volte melhor, volte mais inteligente, né? E aí tem oportunidade. Isso. Então, esse é o mundo que a gente vai voltar. Então, vamos lá, para tentar fechar. Como é que você enxerga o mundo empresarial e social que a gente vai voltar desta quarentena, desta pandemia, daqui ou 15 dias, ou 45 dias, ou 65 dias, não sei quanto tempo, mas seguramente... Eu acho que a gente vai voltar doído, aí. De coração cortado, sim, porque vão ter situações difíceis, e já estão tendo, até de pessoas próximas, como que a gente já comentou, mas eu acho que a gente vai voltar mais humano, pensando um pouco mais no ambiente, ou pelo menos colaborando um pouco mais com o meio ambiente, pensando em trabalhar de forma híbrida, onde você vai para casa e trabalha em casa, trabalha no trabalho. E eu acho uma coisa que, assim, que é super importante, eu acho que a gente vai abraçar mais e dar mais valor também às pessoas com quem a gente convive. Então, eu acho que nada se faz por acaso, né? A gente sempre faz pelo outro. Eu sempre faço por quem eu amo, por quem me ama e por mim.
Então, eu acho que a gente tem que. É muito humano, é humano. Eu falo de tecnologia, mas não é só tecnologia, é humano. Então, acho que as coisas elas têm que permear tudo isso. Eu gosto dessa conclusão aí. Essas duas palavras que você puxou, né? Uma é a questão do híbrido. Então, a gente está passando por um momento de, digamos, se fosse um daqueles programas dos Navy SEALs lá dos Estados Unidos, né? Um programa de especialista aí do Exército e tal, a gente estaria passando por um momento do teste máximo ali, da conclusão do curso, que é para a gente desenvolver uma série de novas habilidades, de nova visão do mundo, para quando a gente voltar, a gente ser capaz de unir esse novo modus operandi, que a gente está sendo obrigado a implementar aqui, com o anterior e conseguir navegar de uma forma híbrida, não é isso? Ou seja, a gente está agregando novas habilidades. Não quer dizer que a gente vai ficar como está, nem vai voltar exatamente como era, mas a gente vai voltar melhor, híbrido. Não é isso? Eu gostei dessa palavra. Eu acredito. A flexibilidade era sempre muito valiosa, né? E a segunda palavra que você usou é essa palavra do humano, quer dizer, a gente deveria voltar mais humano, né? Ou seja, o distanciamento nos tornou mais próximos ou mais humanos, né? Mais conscientes. Eu acho que esses dois pontos são muito úteis. O Rodrigo aqui falou que se tivesse a pandemia 20 anos atrás, a gente não estava sofrendo isso agora. É verdade, a gente tinha aprendido 20 anos atrás, mas é melhor aprender hoje do que 20 anos daqui 20 anos. Na frente, 20 anos atrás teria sido menos sofrido, acho que é isso que ele quis dizer. É verdade. E hoje é menos sofrido do que seria se fosse daqui 20 anos. Então a gente tem que estar contente que é agora, não é daqui 20. Lília, muito bom então. Muito bom. Isso aí, gente. O Instagram vai mandar eu desligar daqui a pouco, não sei exatamente quando, mas então queria agradecer muito, enormemente a sua participação aí, o seu protagonismo nessa nossa live. Eu que agradeço. Muito obrigado pelas dicas, pela sua visão aí do mundo, você que está muito dentro desse mundo de inteligência artificial, de tecnologia da IBM aí. Há várias dicas que eu anotei aqui para buscar essas ajudas de startup aí. Eu vou buscar isso aí logo saindo da live aqui. Quem estiver aí assistindo e gostou das dicas também, fala com a Lília aí, diretamente. Perfeito. Então, é isso. A diretora está mandando desligar aqui. Ai, que gracinha. E a mini diretora também. Não, eu ia dizer que o Rodrigo não quis dizer isso, não. Ele quis dizer que a gente não teria conseguido se adaptar tão fácil, que a gente não teria as ferramentas que a gente precisaria ter. Há 20 anos atrás, a gente não teria as mesmas ferramentas. É verdade também. Tem um pouco. Entendi. Tá bom, muito bom, Rodrigo. Tudo bom? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa Quarantine Hour. Hoje eu não estava munido de bebidas alcoólicas. Pelo que eu vi, a Lilian também não tomou. Também não. Não gole. Tem água, precisa se hidratar, hein? Importante para manter saudável aí, para não ficar com medo. Mas é isso. Então, espero que quem participou aí, circulou um monte de gente aí na nossa live, espero que tenham gostado. E teremos uma nova aí na sexta-feira que vem, Turnarounders, se Deus quiser. Isso aí, gente. Muito obrigada. Viu? Até logo. Boa noite, bom final de semana. Obrigada. Tchau. Olha lá, 28 segundos no mínimo. Tá vendo? Foi on time, certinho on time, ó, 20 segundos. Como faz você desligando assim? Não sei. A gente só sabe quando ela desliga sozinha, né? End video.